que monitorar as condições do ambiente de trabalho dele, fazer um bom exame admissional, um bom exame periódico, um bom exame demissional, faz parte da blindagem empresarial dele contra a ação trabalhista. Então, aquele empresário que não faz periódico, por exemplo, e tem reincidência nesse comportamento, ele não vai receber a multa normal, ele vai receber a multa em dobro por ter uma reincidência em desvio de enviar informações ao E-Social. É isso aí, você que acompanha o Conta Comigo Cast, mais um episódio no ar. E hoje vamos falar de um assunto muito interessante, um assunto que está em voga aí, um assunto que tem preocupado bastante empresários. E eu fiz questão de trazer aqui um especialista no assunto para a gente falar sobre saúde e segurança no trabalho. Emerson, seja muito bem-vindo aqui, é um prazer ter você aqui no nosso Conta Comigo Cast. Obrigado pela presença. Se apresente aí, faça as honras. Eu que agradeço, Maxwell, pelo convite, né, poder estar participando com você aqui, com toda a equipe aí nesse podcast aqui no Conta Comigo. Cara, eu sou o Emerson, fundador do grupo BirdSeg, é uma empresa de saúde e segurança do trabalho que hoje tem unidades aqui no estado de Rondônia, em cidades como Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, Ariquemes, Porto Velho. Trabalhamos com a parte tanto de medicina do trabalho, realização de exames, quanto a parte de engenharia, né, elaboração de laudos e tudo mais. Temos unidades também em outros estados do Brasil, como, além de Rondônia, né, Mato Grosso do Sul, Paraná, Manaus. Né, estamos num processo de expansão, entendendo que esse serviço é indispensável para as empresas que querem operar sem correr riscos desnecessários quando o assunto se trata de processos trabalhistas, de multas governamentais. Né? As empresas precisam entender o quanto esse trabalho é importante para a blindagem empresarial, para evitar uma série de problemas. Show de bola. Hoje você está sediado em Curitiba, né? Isso, hoje a nossa matriz fica em Curitiba, né? Então todas as unidades enviam as informações para a nossa matriz, né, e lá são processados e elaborados os laudos de saúde e segurança do trabalho, é onde é feita toda a gestão para garantir o envio de informações para o E-Social, né, que é um assunto que eu acredito que a gente vai estar abordando aí, porque é relevantíssimo. Então, nossa matriz hoje fica em Curitiba, bem no centro de Curitiba, ali próximo à Avenida 15, quem conhece Curitiba sabe, ali, próximo à Avenida 15, onde tem o trenzinho ali, o famoso trenzinho. Show de bola. Então, pessoal, a gente está recebendo aqui o Emerson, como ele falou ali, né, fundador da BirdSeg. É uma empresa idônea, já conheço o trabalho deles, tem desenvolvido um bom trabalho aí. E hoje a gente vai falar desse tema, né, que eu propus ali, que seria a saúde e segurança no trabalho. Para você, talvez, que seja um empresário aí mais atual, que talvez não conheça ainda bem esse tema, Emerson, eu queria pedir para você, a gente começar a nossa conversa, você conceituando o que é isso, o que é esse programa, o que a saúde e segurança do trabalho. O nome já é bem sugestivo, né? Mas dá uma conceituada aí para a nossa audiência entender do que se trata isso. O trabalho de saúde e segurança do trabalho tem o objetivo de prevenir doenças e acidentes de trabalho dentro das empresas. Garantir que as condições de trabalho para os trabalhadores sejam ideais para que eles não adoeçam e nem sofram lesões dentro do ambiente de trabalho e acabem indo parar no INSS, né? Acabem sendo afastados das operações. E esse trabalho, para evitar que acidentes e doenças ocupacionais aconteçam, ele é muitas das vezes terceirizado para empresas como a nossa, né? Que cuidamos tanto da parte de documentação, quanto da parte de treinamentos, quanto da parte de exames, né? Atendemos a empresa de uma forma geral, criando essa blindagem empresarial, que vai proteger a empresa do empresário ali de fiscalizações do Ministério do Trabalho, de fiscalizações do Ministério Público, de multas governamentais, principalmente do E-Social, de multas até mesmo do próprio Ministério Público. Né? E eu acho assim, Maxwell, que é importante a gente destacar que hoje nós vivemos num país onde os empresários são atacados por leis, né, que dão direitos, na minha concepção, excessivos aos trabalhadores. Né? Então, a gente vive num país hoje que tem 98% das ações trabalhistas do mundo. Né? Então, é um país onde não se pode brincar com uma situação de ação trabalhista. Né? Viver, empreender no país onde se tem 98% das ações trabalhistas do mundo, não se pode ser um empresário nesse país que não considera importante uma proteção contra a ação trabalhista. Porque tem muito empresário que acredita assim, a ação trabalhista
nunca aconteceu comigo, nunca vai acontecer, né? E a gente vê que o número de ações trabalhistas, ano após ano, a nível nacional, só cresce. Né? Os direitos aos trabalhadores cada vez só cresce. E isso reforça a importância do empresário ter essa documentação, ter esses treinamentos, para na hora que ele tiver uma ação trabalhista, ele conseguir, junto com a equipe jurídica ali, montar uma boa defesa. Porque daí ele vai ter argumentos para estruturar essa defesa. Sem essa documentação, sem esses treinamentos, sem esses laudos, sem o envio dessas informações ao e-social, ele vai chegar lá e não vai ter nem como estruturar uma boa defesa. Né? E daí como que o empresário pode pensar? Eu nunca vou ter uma ação trabalhista num país que tem 98% das ações trabalhistas do mundo. Entendi. E os outros 2% distribuídos para o restante do mundo. Né? Chega a ser uma situação assim, é como você dirigir no trânsito e pensar, não, eu nunca vou sofrer um acidente. Né? Todo mundo que está empreendendo está sujeito à ação trabalhista. Com certeza. Hermes, e você falou uma coisa aí que eu achei interessante também, e assim, é lógico que a saúde e segurança no trabalho tem esse objetivo, né, de proteger ali o bem-estar do trabalhador, mas também ela é uma proteção para o empresário, né? Porque às vezes o próprio trabalhador se coloca numa situação de risco e o empresário precisa comprovar que ele deu ali as condições, né, para que o trabalhador exercesse a atividade dele de forma digna, né? Que é bem essa questão que você falou das ações trabalhistas, né? Então a empresa ou a pessoa que te presta esse serviço também ele tem esse objetivo, né, de proteger o empresário de um prejuízo futuro, às vezes de uma coisa que não está no controle dele, né? Exatamente. Nós da BirdSeg trabalhamos incansavelmente para garantir a proteção das empresas. Né? A gente sabe que do outro lado existem centenas de milhares de escritórios de advocacia que trabalham em prol do trabalhador, existem as leis em prol do trabalhador. E nós trabalhamos, sim, para garantir o direito dos funcionários a acesso à informação, a treinamento, né, aos direitos, quem tem direito à insalubridade, quem tem direito à periculosidade, orientar o empresário disso. Mas o nosso objetivo principal é garantir a blindagem jurídica das empresas. Garantir que, no ato de uma ação trabalhista, a empresa vai ter a melhor documentação para fazer sua defesa. Né? Nós prezamos muito pela defesa das empresas, porque sem empresas não existe emprego, e sem empregos nós temos o caos, né? Exatamente. Emerson, uma outra coisa, cara, antes da gente tirar algumas dúvidas aqui, que os empresários geralmente recorrem a gente, um outro detalhe também que chama a atenção, que eu acho que seria interessante você explicar, com relação a esses laudos de SST, né, o PCMSO lá, todos os laudos que envolvem, alguns empresários estão tendo ou acham que isso é uma novidade, que é uma coisa de agora, né? Mas não, essa questão, a obrigatoriedade de fazer um ASO, de fazer um exame periódico, de ter os laudos e tal, isso não é de agora. O que é de agora, talvez, seja a obrigação de enviar isso de forma eletrônica e a facilidade da fiscalização. Mas se fosse há 10 anos atrás, se tivesse uma fiscalização de uma empresa, do Ministério do Trabalho numa empresa, ele ia pedir essa documentação, né? A diferença agora é que ele não vai lá para pedir, você já tem que enviar. Seria mais ou menos por aí? Exatamente esse o caminho, Maxwell. Nós viemos, né, de um Ministério do Trabalho que precisava fiscalizar tudo presencialmente, o que tornava humanamente impossível fiscalizar todas as empresas. Então, o que o governo federal fez? Criou um sistema onde ele obriga você, empresário, a disponibilizar toda a documentação de saúde e segurança do trabalho, que já é, Maxwell, obrigatória há no mínimo 30 anos. Laudos de saúde e segurança do trabalho, exame admissional, demissional, exame periódico, são todas obrigações que já existem há mais de 30 anos. Entendi. O que o governo federal está pedindo é: encaminhe essa documentação para mim através do portal do e-social. É só isso. Essa é a novidade. Encaminhe ao governo federal. Porque através da plataforma do e-social eles vão conseguir fiscalizar todas as empresas com um clique. Com um clique eles vão conseguir identificar quais são as empresas que estão com irregularidades nos exames admissionais, demissionais, periódicos. Qual que é aquela empresa que está devendo um adicional de insalubridade que foi sinalizado no laudo e não está pagando na folha de pagamento, entendeu? Então, com o e-social, o governo federal consegue ser um sócio, que eu digo que o governo é um sócio da empresa, um sócio presente que vai ter todos os números ali na palma da mão.
Entendi. Não, isso é importante, né? Então, na verdade, o mecanismo de fiscalização se tornou muito mais eficiente, né? Muito mais eficiente. Entendi. Ô, Hermes, agora vamos para caso prático, né? Já falando um pouco sobre as obrigações ali que tem que ser prestadas. Cara, realmente um exame admissional que é esquecido, cara, o que pode gerar de problema? Um exame admissional não, porque às vezes isso é difícil até de acontecer, mas um exame ocupacional no sentido amplo, né? Tanto admissional, periódico, demissional. Isso aí realmente pode virar um processo milionário, uma multa? Tem algum exemplo aí para trazer para a gente? Então, aqui no estado de Rondônia, Maxwell, nós atendemos em torno de 4.000 empresas. Então, o que eu mais tenho para te contar aqui são exemplos práticos do quanto você pode se deparar com um problema grandioso por não fazer um exame, como você disse, admissional, um exame periódico, um exame demissional. Por quê? Porque quando você contrata um colaborador, o objetivo de fazer um exame admissional é garantir que ele está entrando saudável na sua empresa. Garantir que você não está contratando um colaborador já doente. Entendi. Quando você faz um exame admissional mal feito, o que é um exame admissional mal feito? Que você não faz exames complementares, por exemplo. Ou que você leva ele numa clínica, o seu novo colaborador, numa clínica que o médico nem olha, nem examina, nem analisa aquele colaborador de fato. Sim. Isso é um exame mal feito. Aí você corre o grave risco de contratar um colaborador doente. E depois que esse colaborador está doente dentro da sua empresa, com exame admissional de apto, mesmo estando doente, aí, meu amigo, o problema é seu. O problema é do empresário. Entendeu? Então, é importante que os empresários escolham clínicas de medicina do trabalho que, de fato, fazem um trabalho decente de verificação se aquele colaborador está saudável para aquela função. Porque se isso não for feito no admissional, contrata-se um colaborador doente. E eu já presenciei isso centenas de vezes. A empresa contratar, por exemplo, um colaborador que já tem um problema no joelho, que já tem um problema na coluna. E depois que o colaborador está dentro da empresa, ele fala que desenvolveu aquela doença ali dentro. Que ele caiu no momento que ninguém viu e que ele se lesionou ali dentro. Entendeu? Então, assim, essa situação de contratar pessoas doentes para sua empresa é uma situação que acontece muito frequentemente. E depois que esse colaborador já está dentro da sua empresa, fica difícil você sair desse problema. Porque daí ele vai para o INSS vai sinalizar que aquela doença foi desenvolvida no ambiente de trabalho, daí você já recebe uma ação trabalhista, porque ele vai pedir os direitos dele com relação àquela doença que ele alega ter desenvolvido ali dentro, daí se desencadeia uma série de problemas. Quando você não faz um exame periódico, por exemplo, que na grande maioria das vezes deve ser feito a cada 1 ano, você não consegue monitorar se aquele colaborador está adoecendo dentro do ambiente de trabalho. Eu posso te citar um exemplo, por exemplo, em supermercado. Em supermercado, o cara está trabalhando lá no açougue do supermercado, operando aquela serra-fita que corta as bistecas, que corta a costela ali, Sim. E não está utilizando um protetor auricular, que vai garantir a proteção auditiva dele. Por ele não estar utilizando esse protetor auricular, ele vai desenvolver ali, no decorrer de 1 ano, uma perca auditiva. E a perca auditiva, Maxwell, é uma coisa que não tem cirurgia que traga de volta, não tem remédio que traga de volta. Ele desenvolveu uma perca auditiva, ele vai carregar essa perca auditiva pro resto da vida. Sim. Na hora que ele for fazer o demissional dele, lá no momento que ele está saindo, ele vai e faz uma audiometria e detecta que ele tem uma perca auditiva. Essa perca auditiva é onde? Aconteceu aonde? Dentro do supermercado. E aí, ciente dessa informação, ele vai procurar um escritório de advocacia que vai entrar com uma ação trabalhista contra a empresa pedindo indenização pela perca auditiva dele. Entendi. Entendeu? Então, assim, é um exemplo que eu estou te dando do quanto é importante fazer um bom admissional, fazer corretamente os exames periódicos, identificar se no decorrer desse período ele está tendo algum problema, desenvolvendo alguma doença, desenvolvendo alguma perca ali, para não chegar no momento final e ter uma surpresa, né, de um colaborador aí com 30%, 40% da perca auditiva, porque a perca auditiva é uma situação gravíssima porque ela é indolor. Você vai tendo a perca auditiva e você não sente dor, não tem sintomas, ela é assintomática, entendeu? E quando você vai perceber, num exame de audiometria, você está ali com 40% de perca auditiva. Ficou 2 anos trabalhando ali, operando aquela máquina sem uma proteção auditiva, isso vai gerar, com toda certeza, um grande valor de indenização para esse trabalhador. E aí a gente consegue enxergar, Maxwell, quanto é importante identificar se o colaborador está entrando saudável na empresa, monitorar através do periódico as condições de saúde dele, entendeu? E fazer um demissional que identifique que ele está saindo da empresa saudável da mesma forma que ele entrou. Entendi. Pô, Hermes, você falando aí, me surgiu uma dúvida também, que eu acho que é bastante pertinente, que é com relação, assim, às vezes eu já vi casos, né, de empresário que faz os laudos ali, paga um valor X,
Não, me dá os laudos, manda, tchau, até o ano que vem eu te chamo de novo para fazer os laudos. Aí tem que fazer um exame admissional, hoje ele faz no médico A, amanhã no médico B e tal, conforme está mais perto, está mais cômodo para ele. Mas se você tem, por exemplo, uma empresa que já cuida de toda a parte de segurança no trabalho e também essa parte de medicina, você consegue, por exemplo, para determinados cargos, já direcionar os exames. Você deu exemplo aí de açougueiro, né, que trabalha com aquela máquina lá. Tipo assim, toda vez que mandar o açougueiro lá para a clínica, já vamos fazer o exame, porque geralmente esse pessoal aqui para esse cargo costuma dar problema auditivo, então já vamos fazer uma investigação mais aprofundada para prevenir já? Exatamente. O PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ele vai especificar, Maxwell, quais são os exames que cada função dentro da sua empresa deve fazer. Esse é o programa assinado por um médico do trabalho que vai sinalizar quais são os exames que cada função dentro do seu supermercado precisa fazer. E daí, na hora de fazer os exames, você precisa mandar para a clínica de medicina do trabalho o seu PCMSO e falar, olha, segue os exames do meu PCMSO. O que acontece muitas vezes, Maxwell? Os supermercados mandam o colaborador fazer só o exame clínico. E daí tem o quê? Tem riscos químicos da mulher que faz a limpeza, tem riscos de ruído do pessoal que está operando máquinas, entendeu? Tem atividades com movimentos repetitivos ali na mulher do caixa e não fez uma análise bem feita para identificar se ela está saudável para aquela atividade, se ela não está desenvolvendo uma tendinite, uma bursite, um problema de coluna, alguma coisa. Contrata, às vezes, a pessoa já com experiência em caixa em outro lugar, essa pessoa já vem com essa doença e a doença piora ali dentro e ela vai processar o seu supermercado. Entendi. Ela vai pedir a indenização do seu supermercado. Por isso que os empresários precisam entender, Maxwell, o quanto é importante um bom exame admissional, um bom exame periódico, um bom exame demissional para você garantir que você não está assumindo responsabilidades que não são suas. E se você detectar ali, por exemplo, no periódico, que a pessoa está desenvolvendo um problema, você já consegue tratar para aquele problema não piorar. Porque se aquele problema piorar, a indenização lá na frente vai ser bem maior. De repente até ver uma troca de função, né, para não remanejamento, uma troca de função, né? Tomar providências antes que o problema tome uma proporção maior. Entendi. Emerson, uma outra coisa também que está me chamando muita atenção é que em julho agora teve uma outra portaria, né, do Ministério do Trabalho, se não me engano, que deu uma apertada mais na fiscalização ali, deu uma ajustada, né? Como é que foi essa novidade aí? Então, o ministro Luiz Marinho, que é o atual ministro do Ministério do Trabalho, nomeado pelo atual presidente do país, fez a emissão da portaria 1131, né, no dia 3 de julho agora de 2025. E essa portaria aperta em que sentido? Aperta no sentido das multas do E-Social. Ele fez algumas modificações ali. Ele criou um padrão de multa, um valor padrão de multa. Sim. Entendeu? Padronizou o valor da multa, tirou a possibilidade de desconto em caso de multas. Então, anteriormente, você podia ter entre 20% e 40% de desconto em caso de multas. Agora não. Recebeu a multa, tem que pagar o valor integral. Ele criou também a possibilidade de multa em dobro através dessa portaria. Então, aquele empresário que não faz periódico, por exemplo, e tem reincidência nesse comportamento, ele não vai receber a multa normal. Ele vai receber a multa em dobro por ter uma reincidência em desvio de enviar informações ao E-Social. Assim como o governo federal também criou nessa portaria a possibilidade de um levantamento retroativo nas empresas, identificar o que tem de pendências no E-Social dos últimos 5 anos e aplicar multa retroativa nessas empresas. Só que essas multas retroativas dos últimos 5 anos vão vir automaticamente com 40% de desconto. Então, o que eu enxergo, Maxwell, dentro dessa portaria? Eu enxergo que o governo está apertando as regras para poder multar mais empresas. Multar mais empresas para aumentar a arrecadação. O governo atual precisa aumentar a arrecadação, né, porque já foi dito que em 2027 não se tem recursos para as despesas. Então é natural que o governo aumente a arrecadação e é natural que a aplicação de multas se torne uma prioridade. E aí o que os empresários precisam fazer, Maxwell? Buscar se regularizar o quanto antes, né? Buscar fazer os exames admissionais, demissionais, fazer os periódicos que muitas empresas não fazem. Quem não estiver fazendo periódico vai tomar multa, cara. R$ 433 de multa por não fazer um periódico. Então, assim,
os empresários precisam ficar atentos a essas obrigatoriedades. Eles precisam entender que os laudos de saúde e segurança não devem ser só elaborados e arquivados ali em PDF. Eles precisam ser enviados para o e-social. Entendeu? Se você contrata um novo colaborador, você precisa enviar as condições nas quais aquele colaborador vai trabalhar. Se aquele colaborador tem direito à insalubridade, se ele tem direito à periculosidade, se ele tem direito à aposentadoria especial, né? Quais são as condições que ele trabalha e o que ele tem e o que ele não tem direito. Isso precisa ir para o e-social. Já é uma obrigatoriedade. E quem não estiver fazendo isso vai estar sujeito às multas. O Emerson, uma outra coisa também que tem me chamado a atenção, cara, assim, muito boa a sua explicação, né? Eu acho que está bem didático e bem simplificado, até parabenizo. Mas assim, eu ainda vejo uma certa falta de informação dos empresários no sentido de que, a gente até falou, né? Esses laudos, fazer exame admissional é uma coisa já bem antiga, a fiscalização que talvez seja mais recente. E muitos empresários estão vendo isso, poxa, mais uma obrigação, mais um gasto que eu tenho que ter, pagar a empresa, pagar um engenheiro de segurança do trabalho, pagar um profissional médico do trabalho. Mas isso não é um gasto, é um investimento. Você vê dessa forma? Como que você poderia corroborar isso aí? Olha, Maxwell, eu digo assim para o empresário que monitorar as condições do ambiente de trabalho dele, fazer um bom exame admissional, um bom exame periódico, um bom exame demissional, faz parte da blindagem empresarial dele, contração trabalhista. Se ele não fizer isso com qualidade, a médio e longo prazo, ele vai ter prejuízo. Ele vai ter prejuízo. Entendeu? Nós vivemos em um país, isso precisa ficar claro, que tem 98% das ações trabalhistas do mundo. Não dá para empreender aqui brincando de ser empreendedor. Você precisa entrar sabendo as regras do jogo, sabendo que se você não fizer essa blindagem empresarial com relação à saúde, segurança dos seus funcionários, os laudos, você vai ter grandes problemas que vão atrasar o seu crescimento como empresário ou até mesmo podem acabar com o jogo de empreender. Nós vivemos num país em que 60% das empresas fecham em 5 anos. 80% das empresas fecham em 10 anos. Entendeu? Então, assim, não dá para se brincar nesse jogo. Entendeu? E ter essa proteção é o básico. Sim. É o básico, porque na hora que você tem uma ação trabalhista, a primeira coisa que o juiz pede é os laudos de segurança do trabalho. Se o seu colaborador sofreu um acidente e te processou, se o seu colaborador desenvolveu uma doença e te processou, o juiz vai pedir os laudos. Se o seu colaborador está dizendo que o ambiente era insalubre, que o ambiente era periculoso, o juiz vai pedir os laudos. Sim. E se você não tem um laudo, você já entra perdendo. Porque você não fez o básico de saúde e segurança do trabalho. Daí o juiz vai delegar uma perícia lá na tua empresa. E o perito vai lá verificar as condições da tua empresa. E se tu não tem uma equipe de segurança do trabalho, uma empresa para te orientar, você vai ter grandes prejuízos. Então o empresário precisa entender que isso tudo é um investimento para a blindagem empresarial dele, para que ele consiga sobreviver nesse mercado de empreendedorismo por mais tempo. Porque senão ele vai entrar nessa estatística de 60% das empresas quebram em 5 anos, 80% quebram em 10 anos, que são os números do Sebrae. Né? E a gente não quer que os empresários entrem nessa estatística, a gente quer que eles sobrevivam, porque são eles que fazem esse país funcionar. São eles que geram os empregos, são eles que garantem a renda das famílias. Né? Então a gente trabalha incansavelmente para garantir a proteção dessas empresas, para garantir a existência desses postos de trabalho. Show de bola. O Emerson, a gente tem aqui na nossa audiência sempre muito direcionado para o supermercadista, né? Então eu queria trazer aqui alguns exemplos mais práticos do dia a dia do supermercadista ali, para ele entender também como que pode se proteger e tal, e como que vocês, por exemplo, poderiam ajudar ele. Pegar um setor ali que é bem sensível a essa questão, que é o setor do açougue, né, dentro do supermercado. Quais que são os riscos ali que são mais comuns, que estão envolvidos, e como a empresa deve agir para garantir essa proteção e garantir essa blindagem ali no setor do açougue? Então, Maxwell, eu já queria começar dizendo assim que existe a visão de que investir em segurança do trabalho é, na verdade, prejuízo, que é gasto. Na verdade, não é. Você pode, e acontece muito, Maxwell, de supermercado estar pagando insalubridade, periculosidade, sem necessidade para vários trabalhadores. Porque a legislação nos permite
atenuar esses riscos existentes. Então, por exemplo, se você está pagando insalubridade no seu açougue porque o açougueiro entra na câmara fria para pegar lá uma peça de carne inteira, sabia que você consegue deixar de pagar essa insalubridade? É mesmo? Isso vai gerar uma economia para o supermercado gigantesca. Agora ficou boa a conversa, hein? Se você está pagando ali insalubridade pelo ruído daquela máquina, você consegue deixar de pagar essa insalubridade. E deixar de pagar essa insalubridade não vai impactar só na tua folha de pagamento. Vai impactar lá nos impostos do INSS, porque se você tem um ambiente insalubre, se você tem um ambiente periculoso, você tem que pagar uma porcentagem maior para o INSS. Sim. Porque a probabilidade de precisar do INSS é maior, então você tem que pagar mais. Existem ferramentas, Maxwell, que podem atenuar o risco existente. Então, por exemplo, se você tem um frio e você está pagando insalubridade por frio, nós conseguimos, através de uma metodologia, criar medidas de controle que vão tornar desnecessária o pagamento dessa insalubridade. Como? Com realização de treinamento, com fornecimento de equipamentos de proteção individual. Para o frio, a gente utiliza meia térmica, calça térmica, japona, touca térmica, que ele vai utilizar, vai ter disponível ali na entrada da câmara fria só nos momentos que ele for entrar lá dentro. Só no momento que ele for entrar lá dentro, ele estar utilizando esse equipamento e ter a troca periódica desses equipamentos, no mínimo a cada 6 meses, vai garantir que você não precise pagar isso. Entendi. E tem muito supermercado pagando isso de forma desnecessária. Um ruído, por exemplo. Você consegue criar uma medida de controle que é fornecer um protetor auricular, Maxwell. E fornecendo um protetor auricular, registrando isso em ficha de EPI, você não precisa pagar. Tem supermercado pagando 40% de insalubridade, 40% do salário mínimo, de forma desnecessária. E com as medidas de controle certas, com os treinamentos certos, a sua empresa fica protegida e você deixa de gastar dinheiro com isso. Emerson, eu vou ter que voltar nesse assunto aí, porque dentro de um supermercado, aí já falando de números ali, que é a minha parte, né, da contabilidade, e eu tenho esse dado que os maiores salários realmente são no açougue. Os açougueiros, em 99% dos mercados, têm os maiores salários do mercado. Às vezes o açougueiro tem salário equiparado ao de gerente, são os maiores salários. Então você está me dizendo que uma empresa de segurança de saúde e segurança no trabalho séria como a sua pode entrar lá e de repente fazer com que não tenha esse gasto com esses adicionais para esses salários que já são os maiores da empresa? Com certeza, Maxwell. Com a atenuação do risco existente, você pode excluir o pagamento de adicionais de insalubridade. Com toda certeza. E nós não fazemos, Maxwell, isso só em supermercados. Nós fazemos em frigoríficos também. E caso em algum momento você tenha uma ação trabalhista porque o seu colaborador está reivindicando esse direito, que não é um direito adquirido, por exemplo, ele está recebendo agora insalubridade, porque você não atenuou o risco ainda, você não excluiu a existência do risco. Ele está recebendo. E daí você vai e implementa medidas de controle que excluem a existência desse risco. E você corta o adicional. Esse adicional, a legislação protege o empresário e diz que não é direito adquirido. A partir do momento que você exclui a existência desse risco, você pode tirar a insalubridade dele. Não precisa incorporar o salário, não precisa nada. Você pode tirar, porque você tirou a existência daquele risco. Então nós fazemos isso, falando do frio agora, do açougueiro em específico, tanto em supermercados, fazemos também em frigoríficos. Nós atendemos o frigorífico da JBS, né, e fazemos esse trabalho lá com eles também. Quando tem perícia, onde o colaborador está reivindicando esse direito, eu quero meu adicional de insalubridade porque lá eu trabalhava no frio. A gente entra e faz a defesa da empresa, fornecendo ficha de EPI, ordem de serviço, né, os treinamentos realizados. Acompanhamos a perícia, fazemos contralaudo, questionando o laudo do perito, porque existem também bastante peritos aí que querem prejudicar a empresa. Sim. É uma situação que, inclusive, eu não concordo, entendeu? Com o comportamento de alguns peritos. A gente faz muito contralaudo, entendeu? Batendo de frente com os laudos dos peritos. Agora, se você não tem uma empresa de segurança do trabalho, o que o perito escrever, meu amigo, vai ser o que o juiz vai acreditar. Porque não tem ninguém com competência técnica suficiente para questionar o perito. Agora, se você tem uma empresa séria de segurança do trabalho, como a nossa, nós vamos questionar o perito. E nós temos condições técnicas de questionar o perito. Entendi. Porque assim, Maxwell, chega a ser uma situação complexa de se analisar. Uma situação complexa de se analisar, porque assim, analisa comigo aqui, não vou entrar muito em assuntos, mas se a empresa perder, o perito recebe em 30 dias.
Se a empresa ganhar, vai levar em torno de 1 ano, 1 ano e meio para ele receber do governo federal. Aí eu só levanto um questionamento assim, será que o perito quer que a empresa perca a ação para ele receber rápido, ou ele quer que a empresa ganhe para ele levar 1 ano e meio para receber essa perícia? É só um questionamento que eu faço, assim, entendeu? Então, assim, é necessário ter um acompanhamento especializado no momento de uma perícia. É muito necessário. Eu já vi aí, Emerson, então já quebrou um mito aí que isso é um gasto, de fato é um investimento, e assim, às vezes ainda o empresário poderia pensar, não, beleza, é um investimento, mas no sentido assim, vai evitar que eu perca, que eu seja multado, que eu gaste lá na frente, mas não é só isso. Já faz com que você possa economizar hoje, né, com os salários ali desse pessoal aí. Show de bola, essa conversa tá muito boa, muita informação aí para nossa audiência. Mas eu queria perguntar ainda, Emerson, sobre acidentes de trabalho. O que é comum ali dentro de um supermercado em relação ao acidente de trabalho? Tem essa parte do açougue, que tem ali materiais cortantes, objetos cortantes e tudo mais. Tem também a parte de muitos supermercados, tem a parte de padaria, estão expostos ali ao calor. Também eu acho que entra nessa mesma seara aí, tanto do frio quanto do calor. Creio que vai ter esses dispositivos. De atenuação, é possível atenuar calor, é possível atenuar frio, entendeu? Com o trabalho certo a gente consegue fazer a atenuação desses agentes e a empresa passar a economizar com o pagamento desses adicionais. Entendi. E com relação ao acidente de trabalho, porque é uma coisa também que pode acontecer, né? Infelizmente a gente não quer que aconteça, mas está sujeito a acontecer. Se a empresa também tiver fornecido ali todo o treinamento, o equipamento, esse acidente de trabalho também não pode ser colocado todo na conta da empresa, não é isso? Exatamente. A empresa tem legalmente a responsabilidade de treinar o colaborador para que ele esteja apto a desenvolver a função dele, né? E quando a gente fala de acidente de trabalho dentro do supermercado, o que mais acontece, Maxwell, é queda com diferença de nível. O cara foi subir, está montando a gôndola ali, a prateleira, e escorrega e cai. Muito comum isso no supermercado. Né? Acidente com a serra-fita no açougue é muito comum. Acidente com faca no açougue é muito comum, tá? Esse tipo de acidente. Então, esses são os 3 principais acidentes que acontecem em supermercados. Agora, se um acidente acontece, mas você forneceu os equipamentos de proteção individual, você treinou aquele colaborador anualmente para realizar aquela função, entendeu? Você tem ali os procedimentos, padrões desenhados para a realização daquela atividade, né? E você vai fazer o processo de investigação de acidente, que a BirdSeg também faz, para entender o porquê que aquele acidente aconteceu, vai fazer a coleta de depoimento do acidentado, da testemunha, para poder entender como aconteceu e montar todo um dossiê, porque o empresário precisa entender. Se aconteceu um acidente de trabalho na sua empresa hoje, você acaba de aumentar para uns 95% a probabilidade daquele colaborador entrar com uma ação trabalhista contra você. A probabilidade saiu de 50% e acabou de subir para 95%. Caramba. Porque aconteceu um acidente, gerou uma lesão, a probabilidade de se transformar numa ação trabalhista é gigantesca. Então, o que o empresário precisa fazer, Maxwell? Contactar a empresa de segurança do trabalho para que a gente monte todo esse dossiê antecipadamente, faça a investigação, entenda por que aconteceu, né, colete o depoimento do empregado e estruture tudo já pensando na ação trabalhista. Já pensando na ação trabalhista, porque muito provavelmente ela vai vir. O que acontece muito o empresário espera, ele tem um acidente, daí ele não faz nada, ele espera chegar a ação trabalhista, daí quando chega a ação trabalhista ele vai atrás da empresa de segurança do trabalho. Aí às vezes as testemunhas até já não trabalham mais. Já não trabalha mais lá. O colaborador acidentado não vai querer testemunhar mais, porque às vezes ele nem está mais na empresa. E quando você pega a situação ali no início, cara, você consegue resolver muita coisa na raiz, Maxwell. Você consegue pegar, no calor da emoção, a verdade do colaborador, por escrito, fazer ele escrever. Eu estava no açougue, sem luva anticorte, mesmo tendo a luva disponível, e ele escreve, ele assina, entendeu? E a gente consegue ter argumentos para uma defesa. Agora, se você não faz nada disso, cara, lá na audiência, ele vai contar que o acidente aconteceu da forma que seja mais benéfica para ele. Ele vai dizer, olha, a empresa não fornecia isso, não fornecia nada, entendeu? E aconteceu o acidente lá. Porque é assim que acontece. Na hora da audiência, eles vão dizer tudo que for benéfico para eles. Não tinha nada, a empresa não fazia nada, né? Era um descaso total. E na verdade não é. Os empresários, eles buscam trabalhar da forma certa. Eles fornecem muitas das vezes luva anticorte, luva malha de aço, aí falando do açougue, né? Mangote,
né? Eles fornecem os equipamentos de proteção individual, só que muitas vezes os próprios açougueiros não usam e acabam se acidentando. Mas lá na ação trabalhista ele não vai dizer que tinha. Ele vai dizer que não tinha. E aí você não pegou a assinatura dele na ficha de EPI na hora que você entregou. Você não fez um treinamento de utilização desses equipamentos. E daí, meu amigo, a pancada vai ser forte. Porque o juiz vai entender que você omitiu o treinamento para ele fazer aquela função, você não deu equipamento de proteção individual, né? E a responsabilidade por comprovar que fez tudo isso é da empresa. Pô. É da empresa. Não, cara, isso é muito sério, né? Acho que o empresário que está nos assistindo aí precisa se atentar realmente a entender que essa questão da saúde e segurança no trabalho não é um papel, um livro lá que vai fazer uma vez por ano e mandar para o governo, não. É uma questão realmente muito séria, que precisa ser encarada com a seriedade que merece, né? Eu digo assim, Maxwell, que o empresário precisa entender que nós somos parceiro dele. Que empresas de saúde e segurança empresas sérias de saúde e segurança, têm o potencial de ajudar muito ele. Sim. Muito, a evitar grandes problemas. Né? Eu digo assim que eu tenho clientes, cara, que nos amam. Porque a gente já tirou eles, Maxwell, de cada problema gigantesco com a documentação certa. Entendeu? Que nós somos dentro da empresa deles, né? Principalmente empresas grandes, né? Supermercados grandes, que tem muitos problemas, nós somos uma espécie de anjo, sabe? Que salva eles ali naquele momento final, naquele momento de angústia. A gente aparece com a documentação que acaba salvando ali 100, 150, 250, 300 mil reais ali no processo trabalhista. A gente consegue comprovar que há todas as ferramentas de controle ali para garantir a proteção do funcionário, e o funcionário negligenciou aquilo ali de alguma forma e acabou sofrendo aquela lesão. Tem que ter a divisão de responsabilidades ali, né? O empresário, realmente, a empresa tem essa obrigação, né, esse dever de treinar, de fornecer, mas o funcionário também não pode se furtar ali da obrigação, né, de cumprir ali as normas, né? Exatamente. Agora você pensa assim, Maxwell, você tem um supermercado. Seu colaborador sofreu um acidente. Aí gerou uma lesão. Né? Um acidente é uma lesão. Instantâneo ou não, mas uma lesão. E ele entrou com uma ação trabalhista. Aí você chega lá na ação trabalhista, o juiz vai perguntar, ele tem treinamento? Aí você responde, não tem, porque você não contratou uma empresa de segurança do trabalho para fazer o treinamento. Ele tem ficha de EPI que comprova que você entregou os equipamentos de proteção individual para ele? Não tem, porque a gente não faz esse controle. A gente só deixa lá no açougue lá e usa quem quer. Entendeu? Você tem um monitoramento, alguém que fiscaliza se eles estão utilizando isso aí, porque a legislação fala que é responsabilidade da empresa, além de fornecer, fiscalizar. Você tem uma empresa de segurança do trabalho que vai lá e fiscaliza se eles estão usando? Não tem. Você negligenciou tudo, pô. Negligenciou tudo. Você deixou na mão do funcionário. Entendeu? Você não tem nenhum controle. E daí você vai tomar só taca. Exatamente. Só taca. Hermes, eu queria entrar em outro tema aqui, cara, que eu acho bastante polêmico também. E isso aqui eu acho que até é um pouco novo, mas eu vejo que as empresas, assim, sérias como a BirdSeg, já estão se preocupando com isso. E eu acho que já tem algo nesse sentido aqui, que é a questão do assédio, né, de todas as formas, né? Já tem, acho que até a ANR que normatiza isso, né, essa questão do assédio moral, do assédio sexual, as doenças psicossomáticas, né, doenças mentais aí. A gente pode até pensar, poxa, mas assédio relacionado à saúde e segurança tá também no escopo de vocês ajudar a empresa a prevenir esse tipo de situação, né? Exatamente, né? Esse é um trabalho também desenvolvido por empresas de segurança do trabalho, tanto a questão do controle para que não haja assédio moral ou assédio sexual, e isso está muito comum, tá, Maxwell? Muito comum mesmo, e os colaboradores denunciam, e o Ministério do Trabalho, em algumas situações até mesmo o Ministério Público, baixa na empresa para investigar o que está acontecendo e pede uma série de implementações ali, de ações para evitar que isso aconteça. Tanto assédio moral, como assédio sexual, como algumas situações de preconceito religioso, preconceito contra negros ou contra índios. Esse tipo de situação tem acontecido com uma certa frequência aqui no estado de Rondônia, né? E a BirdSeg entra sempre entregando as medidas de controle para evitar que a empresa fique numa situação feia diante do órgão fiscalizador. Né? Então a gente faz treinamentos, né? A gente implanta canais de denúncia para caso tenha isso acontecendo, denuncie, chegue na BirdSeg, a gente possa
criar medidas de controle para evitar que isso continue acontecendo. Então a BirdSeg ajuda também nessas questões de assédio moral, assédio sexual, situações nesse sentido. Agora, falando das questões psicossociais, né, que isso aí está super em alta, né, da NR1, falando de situações psicossociais, nós também estamos ajudando as empresas a regularizarem essa questão. Tanto na hora da elaboração dos laudos ali, nós fazemos o levantamento em todas as empresas que nós atendemos, nós fazemos o levantamento para identificar se naquela empresa existe risco psicossocial e se existe, qual que é o nível que está esse risco, e daí esse mapeamento vai para dentro dos laudos e a gente cria medidas de proteção para evitar que esses fatores, né, de risco psicossociais acabem gerando alguma doença. Só que, na minha concepção, hoje existem muitas situações também que os colaboradores dizem que estão desenvolvendo problemas psicossociais dentro da empresa que não tem correlação nenhuma com a empresa, né? Tem correlação com fatores externos, e aí é muito importante ter os laudos, né, que sinalizam a inexistência desses fatores de riscos psicossociais. Sim. Por que o governo está tão preocupado, Maxwell, com essa questão do psicossocial? É porque ele está preocupado com o funcionário? Não é. Por que ele está preocupado? Porque o número de pessoas que estão buscando o INSS para se afastar por problemas psicossociais é gigantesco e está subindo ano após ano. As pessoas estão com problemas mentais e buscam o INSS para ficar afastado. Uma vez que isso está gerando despesa federal no INSS, o governo precisa responsabilizar alguém. Quem está adoecendo esse povo? Seriam as empresas? Vamos criar medidas para identificar quem são as empresas que estão adoecendo mentalmente os colaboradores para cobrar mais delas. Quem tiver com risco psicossocial, que está trazendo demanda aqui para o INSS, vamos cobrar mais impostos delas. Né? E aí é o momento que você precisa fazer uma análise na sua empresa, identificar se você tem algum risco psicossocial ou não, porque às vezes, Maxwell, o risco psicossocial dentro de uma empresa é um gestor. Entendi. É um gestor, entendeu? Às vezes o risco psicossocial dentro de uma empresa é um colaborador. E a gente consegue identificar isso dentro das ferramentas que a gente utiliza para fazer esse levantamento. Onde que está o problema? Né? São pesquisas que a gente faz ali, anônimas com os colaboradores, e eles vão respondendo o questionário. A gente consegue identificar onde está o problema e a gente leva isso para quem? Para o empresário, para ele tomar alguma ação, para que essa situação que a gente identificou dentro da empresa dele não se torne um problema ainda maior. Entendi. Porque pode se tornar um problema ainda maior. Tanto um problema no INSS, devolvendo a situação como responsabilidade da empresa, quanto uma situação de ação trabalhista. Olha, eu adoeci lá naquela empresa, desenvolvi burnout lá naquela empresa, desenvolvi depressão lá naquela empresa, porque tem um gestor lá, tem um colaborador que é problemático, né, que trata todo mundo mal e tudo mais, e a empresa não toma nenhuma ação. Entendi. Normalmente é isso que acontece. Então a gente faz esse levantamento com ferramentas, né, adequadas para identificar onde que está a fonte desse problema. Entendi. Né, e qual que é o nível disso, como que a gente vai tratar isso para que isso não aconteça. E é uma situação delicada que cada vez vai estar mais em pauta, mais em alta, porque o número de pessoas buscando o INSS por doenças psicossociais está crescendo de forma exponencial. Emerson, o negócio não tá fácil não, cara. Precisa realmente... E até fez um gancho para uma pergunta que eu queria fazer para ti. Assim, no decorrer da nossa conversa, eu já sei que vocês trabalham mais com o modelo de consultoria do que ir lá e elaborar um laudo e tchau até o ano que vem, né? Ou então, outras modalidades. Para mim ficou claro o porquê que precisa desse acompanhamento constante de vocês, né? Mas eu queria que você fizesse um resumo aí, a diferença entre você ter uma consultoria e o cara lá que tenta resolver tudo sozinho no peito, né? Para mim ficou claro já desde pela nossa conversa que realmente tem que ter esse acompanhamento. São muitas coisas para ver, não é, Emerson? Exatamente. Eu digo assim, Maxwell, se a sua empresa está num porte médio, grande, ela precisa de um acompanhamento mais perto. Porque o teu número de colaboradores, né? Vamos falar aí de um supermercado, já está crescendo. Você está com 8, 9, 10, 15 colaboradores ali. O risco de você ter um problema gigantesco está maior. Você precisa ter um acompanhamento, uma assessoria que vai estar identificando, né, se existem riscos de acidentes dentro da tua empresa, se tem necessidade de treinamento, como é que está as condições
do ambiente de trabalho para esses colaboradores, se dá para excluir alguma existência de insalubridade, se dá para excluir alguma existência de periculosidade que você está pagando desnecessário dentro da sua empresa, ter o acompanhamento de realização dos exames admissionais, demissionais, periódicos, porque hoje não é só fazer, tem que enviar para o E-Social dentro de um prazo para evitar multa, né? Você teve ali uma ação trabalhista, a gente vai acompanhar aquele processo trabalhista para você, a gente vai acompanhar a perícia, a gente vai acompanhar a defesa, né? A gente vai ajudar em todo esse processo. A questão de elaboração de laudos e envio para o E-Social, que é uma documentação simples, que é fazer os laudos e enviar para o E-Social, se aplica mais, Maxwell, a pequenas empresas. Aquela empresa que tem de 1 a 5 funcionários, que o grau de risco é 1 ou 2, né? Grau de risco baixo, aí sim se aplica uma situação como essa, que tem mais ambientes administrativos. Agora, se a sua empresa é um supermercado, se você tem padaria, açougue, tem gente montando gôndola, tem gente mexendo no estoque, aí você, às vezes você já é maior, tem operador de empilhadeira, a empilhadeira é a gás, é a combustível, os riscos existentes dentro da sua empresa vão aumentando. E se os riscos vão aumentando, a probabilidade de você ter um problema trabalhista ou de fiscalização do Ministério Público, ou de fiscalização do Ministério do Trabalho, ou assédio sexual, assédio moral, tudo isso vai crescendo junto com a quantidade de funcionários. E aí é extremamente interessante que você tenha uma consultoria de verdade, que acompanha, que está ali junto com você, sinalizando os riscos, né, garantindo a sua proteção em uma situação de ação trabalhista ou fiscalização. Show de bola, Emerson. Cara, foi muito interessante, já chegando no final aqui do nosso episódio, muito interessante, assim, muito enriquecedor esse bate-papo. A gente viu que, assim, tem muitos desafios, não é algo que seja simples, eu vi que é algo que é extremamente complexo, porém eu quero deixar que tem solução, né, Emerson? Não é um problema insolúvel. Para o empresário resolver isso, não tem condições. Mas a gente tem pessoas especializadas para ir lá e resolver esse problema, fazer o empresário, em muitos casos, economizar, evitar perdas, né, e evitar problemas futuros. Queria que você deixasse uma mensagem final, um conselho tranquilizando também os empresários, né, no sentido do que tem um grande desafio, mas tem solução, tem saída, não tem? Com certeza. Então, assim, para você empresário que está começando ou que já está com uma empresa de médio porte ou de grande porte, é extremamente importante que você se adeque com relação à sua documentação de saúde e segurança do trabalho. Tanto exames admissionais, demissionais, periódicos, quanto os laudos de saúde e segurança do trabalho vão dar respaldo jurídico para a tua empresa. Vão dar respaldo jurídico. Quando você tiver um problema, e acredite, em algum momento você vai ter. Em algum momento você vai ter um problema jurídico. De ação trabalhista, de fiscalização, de denúncia por assédio moral, assédio sexual. Você vai ter argumentos para estruturar sua defesa. Você vai ter uma empresa que está criando ferramentas para garantir a sua proteção jurídica, evitando indenizações gigantescas que podem impactar a existência do teu negócio, que podem inviabilizar o teu negócio. Às vezes você está gastando um dinheiro ali, pagando insalubridade, numa padaria, por exemplo, que você só precisava fazer uma adequação instalando um exaustor. Você está pagando um adicional de insalubridade por frio para um açougueiro, que você só precisava dar uma roupa de proteção térmica para ele. Você está pagando periculosidade, né, para um operador de empilhadeira dentro de uma situação que você poderia resolver, atenuando esse risco e deixando de pagar. Então, as empresas de saúde e segurança do trabalho sérias, empresas que possuem estrutura para lhe atender, vão te ajudar muito nesse processo de crescimento. E eu acredito assim, Maxwell, ninguém abre uma empresa para fechar. Ninguém abre uma empresa para fechar. Então, se você está empreendendo, se atente a essa situação. Repito mais uma vez, nós estamos num país que tem 98% das ações trabalhistas do mundo. Um país onde 60% das empresas quebram em 5 anos. 80% quebra em 10 anos. A taxa de mortalidade é altíssima. Então, não corra riscos desnecessários. Não corra riscos desnecessários. Procure uma empresa da sua confiança. Não precisa ser a BirdSeg especificamente. Procura aí na sua cidade uma empresa da sua confiança, uma empresa que tem estrutura para lhe atender e faça um serviço de qualidade. Porque eu te garanto, você não vai se arrepender de ter essa proteção. Não vai se arrepender.
É isso aí, minha gente. Nosso compromisso aí de trazer informação, trazer conteúdo, trazer formas de você continuar evoluindo, progredindo seus negócios. Hoje recebi aqui o Emerson, um parceiro nosso aí. A BirdSeg tem se mostrado aí uma empresa muito confiável, temos colhido frutos bons com ela. E é o nosso compromisso, levar para ti, para nossa audiência aí, sempre esse conhecimento e essa dinâmica de como estão funcionando as coisas, de como estão surgindo essas novidades. Emerson, muito obrigado, meu amigo. Prazer te receber aqui, tá? E é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, conta conosco. Até mais. Tchau, tchau.